Já parou pra pensar que parece que tudo acontece num eterno agora? Tipo assim, tipo assim, o agora é tudo que há, que foi e que sempre será. Não existe nada além do aqui e o agora. E o único lugar aonde o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Ele é apenas uma manifestação do que a gente está criando na nossa cabeça no agora. Só que tem um detalhe, né? Tudo que existe é o eterno agora, é a eternidade, aqui e o agora. Só que tem um detalhe sobre o nosso cérebro. Todas as vezes que a gente vai pro passado, que a gente volta em uma memória que aquilo já aconteceu, na nossa mente, aquilo pro nosso cérebro é como se aquilo tivesse acontecendo novamente. E o futuro está sendo criado com base no que você faz agora, mas voltando no passado, sabendo disso, olha que coisa interessante. Sabendo disso, você pode reprogramar sua memória. Você pode olhar da seguinte forma: ok, aquilo aconteceu comigo, só que eu não me identifico com aquilo, eu não sou mais aquilo agora. Aquilo aconteceu, mas você ressignifica aquilo. Você olha aquilo com outros olhos, volta pro presente. Pronto. Se aquela memória foi uma espécie de trauma para você, quando você volta, você vai lá e se cura, você ressignifica aquilo e volta pro presente. Porque o cérebro não sabe diferenciar o passado do agora, né? Quando você experiencia na sua mente. Agora, e sua conta bancária, seu relacionamento, o lugar onde você vive no presente é um reflexo do seu passado, das suas escolhas do passado, das suas crenças que você tinha, dos seus traumas, da forma como você se enxergava, ou seja, da sua identidade. Então, isso significa que o futuro ainda não foi criado, mas você está produzindo ele nesse momento agora. Eu tô sem microfone de lapela, por isso que eu tô falando assim, próximo. Mas tudo bem, né? Que se foda. Que incrível, né, cara? Isso é neurociência. E além disso, o seu presente, por incrível que pareça, ele é reflexo de uma coisa que a Bíblia chama de maldição hereditária. Pode crer. Só que você não veio pra cá por acaso. Sabendo disso que eu tô te falando aqui agora, que eu vou te falar, você pode quebrar todos os ciclos kármicos de até 4 gerações anteriores. Pegaram algumas pessoas que estiveram no campo de concentração e olharam o estado da mente dela, olharam o DNA dela, e elas apresentavam as mesmas características de ansiedade, de nervosismo em certas situações, com base no que os antepassados dela tinham. Maldição hereditária. Aquilo foi passado para as futuras gerações. Sabendo sobre dinheiro, o que os seus pais acreditaram sobre o dinheiro, se eles tinham algum tipo de vício, alguns medos, você herdou isso geneticamente. Você herdou isso geneticamente, cara, mas você pode ressignificar isso mudando suas crenças, pensando sobre o seu próprio pensamento, que isso se chama metacognição, que o ser humano tem essa habilidade. É um outro nível de consciência. A maioria das pessoas está no nível 1 de consciência. Ou seja, elas estão no piloto automático, elas pensam as coisas, elas acham que aquilo é elas. Sendo que o cérebro funciona como uma antena. Então, tu chega em um ambiente, tem uma egrégora de energia naquele ambiente, ou alguém tem naquele ambiente tem um certo tipo de pensamento, comportamento, tu capta aquilo e tu tem aquele tipo de pensamento e tu acha que aquilo é teu, mas não é teu, velho. Tu apenas captou aquilo.
Então, tendo esse total controle da sua mente, estudando neurociência, física quântica. Esse canal aqui fala muito sobre física quântica, neurociência, espiritualidade, filosofia. O futuro é seu, o mundo é seu. Porque você passa de um estado de inconsciência para um estado de consciência. Até então você era uma espécie de zumbi. Você estava caminhando cego. Não tem o filme do Mas Agora Você Está Consciente. Não tem aqueles filmes de zumbi? Aquilo é uma metáfora para isso. Algumas pessoas despertaram, só que a grande massa está em estado de zumbi. Elas trabalham para o sistema. Lá no filme Matrix, né? E às vezes a pessoa ela tá tão enraizada na Matrix, no sistema, na programação, que ela luta contra você que despertou e está trazendo essas novas ideias. Só que continue seguindo seu caminho, porque você está criando um novo futuro para você. Existe uma coisa que eu faço bastante. Ontem eu não fiz direito porque eu fiquei sem sono, fiquei acordado até de madrugada. Mas que é reprogramação mental antes de dormir ou logo que acordar, mas muito melhor antes de dormir. Você coloca um áudio de reprogramação mental. É bom quando você tá bem com sono mesmo, sabe? Sabe aquele estado de sonolência e lúcido? Aquele estado é o ideal, porque a sua mente subconsciente está aberta nesse momento. Então você pode reprogramar a sua mente. Lembra que uma pessoa que faz hipnose, ela primeiro deixa a pessoa nesse estado de relaxado, de muito relaxado, pálpebras relaxadas, face relaxada, e aí começa a colocar coisas na sua cabeça. É assim que funciona a reprogramação mental. E ela é ideal, porque mudando suas crenças, mudando sua identidade, seus medos, ressignificando traumas do passado, vendo que aquelas coisas aconteceram com você, mas não é você. Aqui você deixa de se identificar com aquilo. A partir daí você começa a criar um novo futuro, um futuro consciente. Você não vai estar mais... As coisas que acontecerem com você, você não vai chamar mais de destino. Você já vai começar a ver como responsabilidade tua. E quando isso acontece, muda tudo. Porque tu sabe que tuas atitudes estão construindo o futuro. É o triângulo. Tem a estrela de Davi, que são 2 triângulos, um virado para cima, um para baixo, a estrela de Davi. Para cima é mente, corpo, espírito. Para baixo tá para baixo porque tá ligado com a matéria. Tá ligado com a matéria, que é pensamento, emoção e ação. Então, quando você alinha essas coisas aqui conscientemente, você pensa sobre os seus pensamentos, ou seja, você escolhe seus pensamentos conscientemente. Você coloca, consequentemente, você tem uma emoção daquilo, e então você toma a atitude, a ação. E isso gera a manifestação, o colapso da função de onda, como a gente chama na física quântica. Você colapsa uma realidade diferente dessa forma, que você escolheu. Você se torna um co-criador consciente. Você não cria, não é um pensamento mágico de tipo assim, pensei, criei, trazer do mundo das ideias, como diria Platão. Não é assim. As coisas elas vão acontecer, mas não é de uma hora para outra. Tudo que você pensa, aquilo já existe, só que está vibrando em uma frequência muito elevada. O que dá forma ao pensamento é o bóson de Higgs. Ele freia a frequência e aquilo se manifesta aqui na matéria. Através das suas atitudes, das suas ações, das suas emoções, você traz isso para cá. Não importa como.
O universo faz acontecer quando você sustenta isso. Esse é o segredo, meu amigo. Se isso for difícil para você, outra dica que eu dou, além da reprogramação mental, é você criar um alter ego, digamos assim. Você cria uma nova identidade para você. Você cria um personagem que nem atores fazem, que nem imperadores, faraós, reis sempre fizeram ao longo da história, sempre invocaram deuses. Essa nova personalidade que você vai criar, você vai dar um nome para essa personalidade. Lembra, a Bíblia fala sobre isso. Agora você não se chama mais Brão, agora você se chamará Abraão. Agora você não se chama mais Saulo, agora você se chamará Paulo. Então, depois que você der esse nome para essa sua deidade que você vai criar, para essa sua nova versão de si mesmo, para esse seu alter ego, você vai imaginar como é que essa pessoa caminha, como é que ela fala, o que é que ela pensa, quais são as atitudes que ela passa a tomar a partir de então, como ela se porta. E ela vai ser um você melhorado. Você vai invocar essa sua nova versão todo santo dia. Se você tiver um anel, um objeto, um cordão, você pode consagrar simbolicamente consagrar esse anel, digamos assim, que toda vez que você coloca, agora você não é mais o Bruce Banner, agora você é o Lanterna Verde, entendeu? Automaticamente, com o tempo, você vai instalando esse software no seu cérebro, para que toda vez que você coloca esse objeto de poder, você se torna esse seu eu superior. Até que vai ter uma hora que você vai deixar de ser essa sua versão fraca e sem graça, que você já tá cansado, que eu sei. Não é só você que tá assim, meu velho. Não é só você que tá assim, meu chuchuzinho, meu mozinho. A grande maioria das pessoas tá em estado de sonolência. Deuses adormecidos. Mas com o tempo você vai se tornando essa sua versão. O Bruce Wayne deixa de existir e apenas o Batman existirá em você. O Clark Kent morrerá e o Superman virá para ficar. O velho precisa ir para o novo renascer. Então, alguns minutos por dia fazendo isso, a reprogramação mental, invocando essa sua versão. Alguns minutos por dia fazendo isso, com o tempo você começa a incorporar esse personagem, esse seu alter ego, até que você se tornará ele. E aquilo deixará de ser apenas um personagem e será você. Isso é muito poderoso, velho. O mundo reflete o seu estado interno. A forma como você se sente por dentro, a forma como você pensa a respeito de si mesmo, molda suas atitudes, influenciam suas atitudes, então, e suas decisões, e consequentemente você começa a entrar numa nova realidade. O mundo é um reflexo do seu estado interno. Esse é o motivo da reprogramação mental, de criar uma nova versão para si mesmo, um alter ego. Por isso que você vai fazer isso. Até o próximo vídeo. Eu tenho um conteúdo aí na descrição chamado Manual da Identidade Divina. Entra, cai pra dentro. Lá eu falo sobre leis que governam o universo, eu falo sobre manifestação, aulas práticas, da teoria à prática, aula de 7 dias para você manifestar a vida dos seus sonhos usando essas técnicas que eu falei aqui,
e você vai ter mais conhecimentos também, tá? Eu vou estar sempre atualizando esse curso, colocando mais coisa lá dentro. Se inscreva no canal.